quarto ano, sejam bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa, nossa aula de número 40. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje são os textos literários. E os objetivos dessa aula são entender o que são textos literários e não literários, compreender o uso da linguagem e licença poética e analisar a variação linguística encontrada em cada texto. Então vamos lá. Para que a gente entenda a diferença entre texto literário e não literário. É uma construção textual de acordo com as normas da literatura, com objetivos, características próprias, como linguagens elaboradas de forma a causar emoção no leitor. Alguns exemplos de textos literários vocês conhecem. Por exemplo, peças teatrais. Você já viu falar em peças teatrais? Sim, ele é um texto literário. Às vezes a gente até encena na escola alguma coisa. Claro que os nossos trabalhos em sala muitas vezes não tem toda aquela estrutura como um trabalho mais profissional tem. Mas a gente já viu, se você for procurar aí na biblioteca da escola de vocês, tem alguns livros que são com encenação de peças teatrais. Tem toda a estrutura, toda a história, que cada personagem veste, como ele se posiciona, e esse é considerado um texto literário. Os romances também são textos literários, as crônicas, os contos, vocês já ouviram bastante, né? As fábulas. Quem já ouviu uma fábula? Aquela que tem a moral da história, lembram? Então, esses são textos literários. E os poemas? Vocês sabiam que eles são textos literários também? Então, eles têm uma organização, uma estrutura e por isso são considerados literários. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um texto literário. Então, nós temos aqui O Menino Azul, de Cecília Meirelles. Então, vamos lá, vamos acompanhar o texto O Menino Azul, de Cecília Meirelles. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos, e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. E ali eu trouxe para vocês a capa do livro dessa história. Gente, olha que fantástico! Quando nós falamos em textos literários e que mexe com as emoções, esse texto nos traz a ideia de que aquele que não sabe ler, ele precisa de um auxílio de alguém, né? Claro que ali aparece como brincadeira um burrinho, né? Para fazer esse contraste. Mas ele precisa de alguém para ler para ele, para contar como vê o mundo. Então, quando a gente fala da leitura para criança, quando a gente fala que a gente precisa ler, que a gente precisa interpretar bem a nossa leitura, olha só, como que a gente consegue conquistar o mundo, conhecer o mundo à nossa volta com a leitura. Porque nem tudo está ao alcance dos olhos, mas a informação a gente consegue ter, não é mesmo? E ali no final, é claro que aquele endereço é fictício, né? A gente sabe que não é verdadeiro, é só para ter uma referência. Legal, né, pessoal? Então, textos literários têm essa característica. Ele tem um objetivo de mexer com as emoções.
Pode ser uma poesia, pode ser um conto, uma fábula, pode ser uma peça teatral, e esses nós vamos encontrar com facilidade no dia a dia da nossa escola, não é mesmo? Então vamos lá. Eu quero ver se você gosta dessa. Então vamos lá. Uma fábula. A andorinha e as outras aves. Estavam os homens a semear linho e, ao vê-los, disse a andorinha aos outros pássaros: para nosso mal fazem os homens esta seara. Seara quer dizer plantação. Que desta semente nascerá linho, e dele farão redes e laços para nos prenderem. Melhor será destruirmos a linhaça e a erva que dali nascer, para estarmos seguras. As outras aves riram-se muito desse conselho e não quiseram segui-lo. Vendo isto, a andorinha fez as pazes com os homens e foi viver em suas casas. Algum tempo depois, os homens fizeram redes e instrumentos de caça, com os quais apanharam e prenderam todas as outras aves, poupando apenas a andorinha. E a moral dessa história, qual é? O que a gente entende disso? A fábula nos ensina que devemos sempre pensar no dia de amanhã e nos planejarmos para as situações distintas, antecipando futuros cenários. Então a andorinha, nesse caso, observando a movimentação dos homens, viu que com aquela plantação, lá na frente eles teriam recursos de fazer objetos que iriam prender as aves. E ela alertou, né? Vamos lá, pessoal, vamos tirar essas sementes da terra, vamos nos proteger? Elas não deram bola. O que a andorinha fez? Sozinha, ela não conseguiria fazer o trabalho todo. Então, ela ficou perto dos homens. O que os homens querem quando eles capturam uma ave? Eles querem tê-la por perto. E como ela é de viver na natureza, a forma de tê-las por perto é prendê-las. Ou elas ficam pertinho porque querem. Foi o que a andorinha fez. A andorinha se aproximou por conta própria e não foi presa. Ao contrário das suas amigas, que ficaram fora e foram capturadas. Não é interessante? Uma história dessa nos faz refletir sobre algumas situações? E é essa a ideia da fábula. Normalmente as fábulas são histórias que apresentam animais e até às vezes objetos com características das pessoas que, interagindo, elas nos remetem a uma reflexão, algumas situações que a gente precisa pensar e como a gente vai lidar com algumas situações, tá? Então, quando a gente fala em texto literário, em literatura, todos eles têm um propósito, né? Mexer com as emoções, fazer com que a gente reflita sobre alguns assuntos. E o mais legal disso tudo, que eu falei lá nos objetivos, a licença poética, por exemplo. Numa poesia, as palavras são organizadas para que às vezes rimem, para que tenha um contexto, para que tenha uma ideia a ser transmitida, né? Assim como a música, por exemplo, né? Então, essa organização, essa criatividade, esse criativo faz a diferença, né? E esses textos literários nós encontramos ao longo da nossa vida, dentro das escolas nós temos e trabalhamos com ele, e fora também. Vai da afinidade que cada um tem. Alguns vão preferir histórias como romances, outros vão preferir algumas fábulas. Dependendo da faixa etária, a gente também tem algumas preferências de leitura. Mas esses são todos textos literários, tá? E os não literários? Então, para vocês perceberem a diferença.
Os não literários apresentam linguagem objetiva, clara, concisa e pretendem informar o leitor de determinado assunto. Para isso, quanto mais simples for o vocabulário e mais objetivo for a informação, mais fácil se dará a compreensão do conteúdo. Por exemplo, nós temos ali como textos não literários: notícias, artigos jornalísticos, textos didáticos, que são textos de livros que nós estudamos, né? Verbetes de dicionários. Então, quando a gente procura uma palavra lá no dicionário, nós temos a descrição daquele verbete, daquela palavra. Ele não é um texto literário. Ou enciclopédias, vocês já talvez não usem mais, né? Mas os profs de vocês, quando estudavam, eram mais jovens, eram estudantes assim, iniciantes como vocês, a gente usava muito a pesquisa em enciclopédias, tá? Outro exemplo de textos não literários é a propaganda publicitária, né? Outro exemplo são textos científicos, uma receita culinária, não é literário. Manuais de instrumentos ou manuais de instalação de algum instrumento não são textos literários, tá bom? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês analisarem. Então, nós temos uma campanha publicitária como texto não literário. Então, nós temos ali banho e tosa, aqui seu cão sai um gato, né? É criativo também, mas não é um texto literário, não tem uma estrutura e uma organização como aqueles que a gente viu no início. Aqui, os verbetes do dicionário. Por exemplo, quando a gente pede a descrição de criança, vocês vão encontrar lá menino ou menina que está no período da infância, entre o nascimento e a puberdade, pessoa mais jovem que não atingiu a idade adulta. Não é um texto literário, ele é informativo, bem objetivo, claro e informativo, ok? O que eu trouxe para vocês, bem importante que vocês coloquem aí nas anotações de vocês sobre a nossa aula. As características de um texto literário e não literário. Observem lá. Literário. A linguagem é pessoal, contaminada pelas emoções e valores do seu emissor. Quando eu falo contaminada, não é num sentido negativo, mas é cheia de emoção, né? Como vocês viram a história do menino azul, né? No não literário, essa linguagem é impessoal, ela é objetiva e informativa. Então, na receita do bolo, você não encontra lá, espero que goste de colocar um pouquinho de fermento, um pouquinho mais de trigo. Não, ele é objetivo, tanto a quantidade de trigo, a quantidade de açúcar, a quantidade de fermento, só, tá? Ou nos textos também informativos, né, jornalísticos também. Aqui, no literário, a linguagem plurissingularizada e conotativa. Então, conotação a gente lembra de criatividade, lembram disso? Conotativo, denotativo? Então, e já no texto não literário é o contrário, é denotação, então, no sentido literal. A recriação de detalhes e intenção estética, então é muito pensado no texto literário como que ele vai se apresentar, como que o leitor vai receber aquele texto, dependendo da intenção que ele tem. Já o não literário, a informação é sobre a realidade, né? É aquilo que aconteceu e pronto. No texto literário tem ênfase na expressão e no não literário a ênfase na informação e no conteúdo, tá? Então, são essas características importantes que vocês precisam até anotar lá no caderninho de vocês, tá? Sobre a nossa aula. Agora, aquele momento que a professora pede para colocar a data de hoje, o tema da nossa aula e, bem importante, o último quadrinho que a professora mostrou para vocês, com as características dos textos literários e não literários. E se você quiser deixar o teu registro bem completinho, volta mais um pouquinho e coloca exemplos de textos literários e não literários, ok? Feito isso, pode ir lá para a sua atividade proposta.
Faça com bastante atenção, bastante cuidado. Eu fico por aqui, espero vocês na próxima e desejo bons estudos.